Bom, cálculo de corrente de curto-circuito presumida. Onde está isso na NBR 5410? Vários lugares, até porque esse assunto ele é muito importante. A gente está mais habituado aqui nos projetos, nas instalações de baixa tensão, em falar toda hora da corrente de projeto, corrente de projeto, corrente de projeto, que é a corrente da carga, né? Só que tem essa outra corrente aqui, que é a presumida. Onde ela aparece? Primeiro lugar que a norma fala em corrente de curto-circuito presumida. Na parte de alimentações, onde, olha o que a norma diz nesse ponto. Devem ser determinadas as seguintes características da fonte de suprimento de energia com as quais a instalação for provida. Uma delas é o valor da corrente de curto-circuito presumida no ponto de suprimento. Quais os dois tipos, basicamente, de suprimento que a gente tem tratado na 5410? O primeiro é suprimento quando a instalação é alimentada diretamente pela rede pública de baixa tensão. O outro é quando a instalação tem a sua fonte própria, seja um transformador, seja um gerador. Gerador esse hoje em dia incluindo mini geração, né? Fotovoltaico com gerador a diesel, não importa. Ela pode ter a sua geração própria também. Então, o que esse item da 5410 diz é que nós temos que determinar o valor da corrente de curto-circuito presumida no ponto de suprimento. Então, se a gente está falando de uma instalação que tem a sua própria subestação, estamos falando a corrente de curto-circuito no secundário do transformador. Eu vou mostrar lá no exemplo, no final dessa apresentação, como calcular rapidinho, sem nenhuma mágica, qual seria a corrente de curto-circuito no secundário de um transformador, a corrente de curto presumida no secundário do transformador. Ou, se eu estou recebendo alimentação diretamente em baixa tensão pela distribuidora de energia local, eu precisaria não, a norma diz que eu preciso conhecer qual é o valor da corrente de presumida de curto no ponto de alimentação. Para nós aqui da instalação, o ponto de alimentação é o padrão, né? É ali onde a gente coloca a caixa de medição. Então, a gente precisaria ter essa informação, na verdade, da distribuidora de energia, porque no ponto onde eu começo a nossa instalação, que é no padrão, essa informação é qual é a corrente de curto, se houver um curto ali, no padrão, né, na origem. Então, essa corrente depende da impedância que está ali para trás, da fonte que está ali para trás, que no caso é a distribuidora. Bom, aí começa. Qual é essa corrente? Concessionária, se eu perguntar para ela, ela não informa. Ou é difícil conseguir essa informação. Bom, é difícil, mas não é difícil. Por quê? Toda distribuidora tem o seu caderno, né? Cada uma chama de um jeito, aí o livro de ligação, caderno de ligação, enfim, onde ela especifica, por exemplo, qual é a capacidade de interrupção mínima de um disjuntor que eu coloque no padrão de entrada. Então, se ela fala, coloque no seu padrão de entrada um disjuntor com uma capacidade de interrupção de 3kA, que é o modelo mais basiquinho que a gente tem aí no mercado, né? Então, se a distribuidora fala, ponha no meu padrão um disjuntor de 3kA, é porque não deveria haver uma corrente de curto presumida naquele ponto onde eu vou pôr o disjuntor de 3kA, não deveria ter mais do que 3kA. Então, se a distribuidora não te informar
por carta, né? Hoje em dia nem tem mais carta, né? Por e-mail, qual é o valor da corrente presumida no padrão, basta ler o livro de ligação dela, o livro de instruções, e pega lá qual é a capacidade de interrupção do disjuntor, da chave, do fusível, ou do componente que tiver ali no padrão. Essa informação tem que ser dada. E aí então usa essa corrente como sendo a corrente presumida no ponto de suprimento. Vamos andando. Onde mais aparece isso na 5410? A gente já pula ali para o 5331, onde ela fala sobre os dispositivos de proteção contra sobrecorrentes, sobrecarga e curto. No 5351, ela é explícita, né? Quando trata em 535 de proteção contra curto, ela diz assim: as correntes de curto-circuito presumidas devem ser determinadas em todos os pontos da instalação necessários. Essa determinação pode ser feita por cálculo ou por medição. Aqui se a gente está fazendo projeto, né, difícil, a gente não dá para ser por medição. Óbvio que se eu já tenho uma instalação, poderia, mas vamos combinar que determinar corrente de curto presumida por medição também não é uma coisa muito simples, né? Esse texto aqui dá uma melhoradinha, mas eu insisto, como a gente vai calcular, aprender, nós vamos ver que é muito facinho fazer isso. Vamos lá, é fácil. Vamos calcular a corrente de curto presumida em todos os pontos necessários. Quais são os pontos necessários para calcular a corrente de curto? É em todo local onde eu vou colocar, por exemplo, um DR, um DPS, um disjuntor, um fusível, uma chave, ou qualquer componente. Os componentes, todos eles, por norma de fabricação do componente, suportam uma determinada corrente de curto-circuito máxima durante um certo tempo. Então, eu preciso conhecer, determinar a corrente para compatibilizar, para selecionar um dispositivo, um componente que suporte aquela corrente de curto calculada naquele ponto. Vamos andar. Ela vai agora para o 5355, onde aqui ela fala especificamente das características de dispositivos destinados a prover proteção contra curto. E no 53551, conforme está destacado aí, ela é claríssima, ó. A capacidade de interrupção do dispositivo deve ser, no mínimo, igual à corrente de curto presumida no ponto onde ele está instalado. É aquilo que eu tinha acabado de falar em relação ao disjuntor do padrão da entrada. Se a distribuidora falar para você que um disjuntor no padrão da entrada é de 6 kA, então dá para se assumir que a corrente de curto ali é no máximo 6 kA. Provavelmente é menor, mas na falta de informação usa o 6 kA para fazer as contas que vem dali para frente. Você vai estar fazendo a conta sempre a favor da segurança. Onde mais ela fala da corrente de curto presumida? 53552, onde ela fala, lembra da tal integral de Joule, né? Aqui é a regrinha de proteção dos condutores elétricos contra curto-circuito, onde a integral de Joule, olha a formuleta aqui, a integral de Joule que o dispositivo de proteção deixa passar, que óbvio inclui a passagem da corrente de curto por um certo tempo, não pode ser maior do que a energia que o condutor suporta, a energia que ele suporta está ligada à temperatura máxima que ele suporta, numa condição de curto-circuito. E ela põe na nota 5410 desse item, a regra geral é trabalhar com a integral de Joule da corrente, né? A integral de Joule pega ali a curva, a corrente circula durante um tempo, bota isso num gráfico, a área embaixo, né, entre a forma de onda da corrente e o tempo é a integral, essa é a energia que aquela corrente de curto está levando para dentro da instalação. Mas a norma diz aqui, ó,
que para circuitos de qualquer duração em que a simetria não seja significativa, etc, etc, vale essa fórmula, onde I é a corrente de curto-circuito presumida simétrica. Eu não vou continuar mais aqui nesse slide, porque eu tenho um aqui para frente, onde eu vou mostrar com mais detalhe essa informação aqui. Então, de novo aparece corrente de curto presumida. Onde mais? No DPS, olha ele aqui. Quem falou que o DPS não vinha para essa festa hoje aqui? DPS, na seleção do DPS, ela diz assim, que tendo em vista a possibilidade de falha do DPS, sua suportabilidade à corrente de curto, blá 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 blá, deve ser igual ou superior a, de novo, né? Corrente de curto-circuito presumida no ponto em que o DPS vier a ser instalado. Mesma coisa, eu vou pôr um DPS num ponto da instalação, geralmente no quadro. Naquele ponto existe uma corrente de curto. Existe uma capacidade de destruição naquele ponto. No fundo, a corrente de curto aplicada por um tempo gera uma energia que destrói as coisas, que pode destruir as coisas. Então, quando a gente está insistindo a norma, é preciso calcular a corrente de presumida antes de colocar qualquer coisa naquele ponto. É porque se eu não faço o cálculo, eu não sei qual é a corrente, pode ser que aquela corrente aplicada por um tempo simplesmente seja leve a uma temperatura, a uma energia que o dispositivo que eu vou pôr naquele ponto não suporte, ele queima, explode, queima, simples assim. Tem mais? Tem. Vamos trazer o DR para essa dança aqui também. Em 63622, a norma está falando agora aqui de DR, né? E ele diz assim, um DR, quando ele não é incorporado nem associado a um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente, então, blá, 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 blá. Nota, as solicitações acima dependem do valor da corrente de curto-circuito presumida. E por que ela fala aqui no começo, quando o DR não for incorporado nem associado a um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente? Por quê? Porque se eu vou colocar num quadro um disjuntor que é de 3Ka, isso quer dizer que eu protejo o que vier a montante dele até 3Ka, grosso modo falando. Então, o DR que vem em série com o disjuntor tem que suportar 3Ka. Se eu puser um disjuntor de 10Ka, o DR tem que suportar 10Ka. Então, eu de novo tenho que levar em consideração a corrente de curto-circuito presumida. Onde mais aparece? Seção mínima de condutor de proteção. Tem aquela formuleta, S raiz de I ao quadrado T sobre K. Onde o que é esse I que aparece elevado ao quadrado aqui na raiz? Valor eficaz da corrente de falta presumida.